ministrar um seminário tremendo e hoje é uma noite de formatura. Pastor Francisco, por favor. Meus irmãos queridos, nosso coração está em festa. Mais uma vez, queremos agradecer ao nosso querido pastor Sandro, sua digníssima esposa, pastor Andréia, seu filho, pastor Sandro Lucas, Camille, pastor André, Bonecão, Vanessa. Que alegria o nosso coração chegar em Brasília pela primeira vez, né? A gente já esteve em Brasília há anos atrás, fazendo uma conexão, na verdade, passamos pelo aeroporto de Brasília, indo para Palmas, mas, nesse exato momento, nosso coração se alegra ainda mais, porque nós sabemos que a nossa vida, a minha vida e a sua vida nunca mais será a mesma. Todas as vezes que a gente vem a um lugar como esse, todas as vezes que a gente entra na casa do Senhor, a gente chega ao templo, aonde a palavra de Deus está sendo ministrada. Meus irmãos, a palavra de Deus é a única semente que germina, floresce e frutifica em qualquer solo. E nós somos apaixonados pelas Escrituras Sagradas. Certa vez, o salmista disse, lâmpada para os meus pés, vamos falar juntos? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O que significa isso? Se você e eu tivermos uma orientação bíblica para todas e quaisquer decisão que nós tivermos que tomar na nossa vida, é só uma questão de tempo. Vai dar certo. Porque Deus não falha. O nosso Deus é perfeito. Você pode dizer com o pastor, o meu Deus é perfeito, né? Então, a razão da minha gratidão é porque desde quinta-feira, né? Quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado à tarde, ontem foi bastante sacrificial, a gente ficou aqui até às 20 horas, já saímos daqui depois de 20 horas e 30 minutos, hoje pela manhã até ao meio-dia, e passamos do meio-dia. Foram exatamente 15 horas, aproximadamente, 15 horas de instrução, de aula, e às vezes a aula se torna um tanto monótona, né? Mas nós estamos aprendendo, e eu não tenho dúvidas, pastor Sandro, a única coisa que a gente planta e colhe quase que imediatamente são hortaliças, né? Mas por causa das instruções que você e eu recebemos, sim, você e eu recebemos, porque eu estou sendo ministrado pelo Espírito Santo constantemente. Você e eu podemos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores amigos, melhores profissionais. Nós, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente chega a uma conclusão: nem tudo está perdido. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, nem tudo está perdido, querido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nós conhecemos Deus como sendo o Deus dos impossíveis. O Deus dos impossíveis. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que o pastor Sandro não pode fazer. Ah, irmãos queridos, aquilo que o presidente da República, que deve ser alvo das nossas orações, aquilo que ele não pode fazer, o nosso Deus pode, porque nós estamos diante do Deus onipotente, o Deus todo-poderoso. Esta é a lição que eu tenho todas as vezes que eu leio sobre milagres de ressurreição na Bíblia, né? E o apóstolo Paulo, ele nos ajuda em Romanos capítulo 15 e versículo 4, quando Paulo diz: todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino, elas foram escritas para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança, né? Eu quero que vou pedir para você, mesmo assentadinho, com toda a reverência, abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo
capítulo 5 de Marcos. Marcos, capítulo 5. Irmãos, que texto maravilhoso é esse texto. Marcos, capítulo 5. Deus tem uma palavra de vitória para a minha vida. Antes da nossa formatura, falei ali com a nossa querida pastora Andréia, que serei muito breve nessa exposição. Uma palavra muito breve, uma palavra direta, uma palavra bem objetiva, que vai acalentar a nossa alma, vai restaurar as nossas esperanças, vai nos fazer celebrar pela fé na presença do Senhor. Versículo 21 conta-nos a história de um homem que estava desesperado. Talvez nem você e nem eu estejamos vivenciando agora o problemaço que esse homem chamado Jairo estava enfrentando nos seus dias, no seu tempo. Diz a palavra de Deus, Marcos capítulo 5, versículo 21, diz a palavra de Deus: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Vamos repetir juntos o versículo 24, meus irmãos? Jesus foi com ele. Mais uma vez, Jesus foi com ele. Eu quero declarar profeticamente hoje à noite que Jesus vai conosco. Nenhum de nós vai sair daqui sozinho. Nenhum de nós vai sair daqui desesperado. Antes, essa mesma esperança que nasceu no coração de Jairo, quando ele saiu da sua casa, talvez a sua filha já em coma, porque ela ainda não havia morrido, mas enquanto Jairo estava caminhando em direção à resolução plena do seu problema, só Jesus pode resolver plenamente qualquer situação, por mais difícil que ela aparenta estar. Nem tudo está perdido, mas enquanto Jairo estava caminhando em direção a Jesus, a sua filha faleceu. Meus irmãos, quando eu leio sobre a ressurreição de Lázaro, quando eu leio sobre a ressurreição da viúva de Naim, quando eu leio sobre a ressurreição da filha de Jairo, uma menina com 12 anos de idade, Deus fala ao meu coração, sabe aquela situação muito difícil que você talvez esteja vivenciando na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Olha, aquele laudo médico já determinado pela medicina. Deus fala ao meu coração, nem tudo está perdido, querido. Mas se eu desejo ter a mesma resposta que Jairo teve. Qual foi a resposta que Jairo teve? Jesus foi com ele, Jesus entrou lá dentro do quarto, aonde aquela menina de 12 anos já estava morta, e Jesus disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te mando, levanta-te. E meus irmãos, ela ressuscitou. Você acredita nisso? Pastor, isso humanamente falando é impossível. É verdade. Humanamente falando é impossível. É o que a gente chama também de beco sem saída. O que é um beco sem saída? Você e eu, em alguns momentos da nossa vida, já entramos. Talvez algumas pessoas aqui hoje à noite estejam no beco sem saída, ou talvez alguns de nós ainda iremos enfrentar alguns becos sem saída. Não são providenciados por Deus, mas é assim a natureza humana.
É assim, as impossibilidades. Quando eu olho para mim, um ser humano, um homem limitado, eu vejo muitos becos sem saídas, eu vejo muitas impossibilidades. É por isso que a palavra de Deus diz: fixando os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Deus não quer que você e eu olhemos para nós mesmos na hora das maiores dificuldades. Deus não quer que você esteja esperando em homens para resolver os seus problemas. Deus deseja que nós olhemos para Jesus. Deus deseja que nós venhamos fixar os nossos olhos em Jesus. É por esta razão que essa comunidade aqui tem o prazer, o privilégio, talvez todo final de semana e vários dias durante a semana, são reuniões de grupo de comunhão para ouvir a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, quem sabe um culto de oração, quem sabe um momento de comunhão, quando a nossa alma será aquelantada, as nossas esperanças são renovadas, porque nós somos constantemente motivados a olhar para Jesus. Porque nele está a solução. Nem tudo está perdido, querido. Então Jairo foi a Jesus. Você e eu já lemos aqui, Jesus foi com Jairo para a sua casa. Querido, Deus não pode esquecer, essa frase nós falamos no nosso curso, Deus não pode esquecer de quem o busca com intensidade. A Bíblia fala que Ana derramava a sua alma no altar de Deus. Uma mulher aflita, uma mulher que tinha um marido infiel, uma mulher que era afrontada por uma rival, uma mulher que tinha um problema de esterilidade e naquele tempo era tida como maldita, mas ela derramava a sua alma no altar. E porque ela buscava a Deus com intensidade, ela teve uma experiência com o sobrenatural. Deus deu 6 filhos para Ana. E Ana pôde louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Essa é a razão da nossa música. Essa é a razão do nosso louvor. É por isso que Poliana esteve aqui à frente, pulando, cantando, exaltando. Essa é a razão porque André Craveri ensina as crianças a adorar ao Rei. Porque nós precisamos entender que Jesus Cristo na nossa vida não é uma questão de opção. Jesus Cristo na minha vida, você pode declarar com o pastor pela fé, Jesus Cristo na minha vida é uma questão de necessidade. Eu necessito de Jesus. Eu preciso de Jesus. Como Jairo necessitava desesperadamente de Jesus. Quem era Jairo? Uma autoridade militar, politicamente muito bem relacionado, financeiramente estabilizado, e intelectualmente muito bem resolvido, socialmente muito acalentado. Mas existem momentos na nossa vida, escute isso, querido, escute isso, nós estamos falando de vida eterna. Existem momentos na nossa vida que o dinheiro não pode fazer nada. Existem momentos na nossa vida que os amigos não poderão fazer absolutamente nada. Existem momentos na nossa vida que os nossos títulos não poderão fazer absolutamente nada. Mas quando você e eu vamos buscar a solução em quem realmente pode resolver, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E Jairo foi buscar a Jesus. Eu quero mostrar a você 4 degraus que Jairo subiu para a gente fechar essa breve meditação. Diz a palavra que Jairo se aproximou de Jesus.
Diz aqui a palavra de Deus: eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga. Jairo se aproximou de Jesus. Como é, pastor, que eu subo esse degrau? Como é que eu me aproximo de Jesus? Irmãos, nós desejamos que você esteja congregando numa igreja tão maravilhosa quanto é a igreja do Nazareno. Mas nós não estamos aqui pregando denominação. Nós estamos falando sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode ser que próximo à sua casa não tenha uma igreja do Nazareno, mas lá tem uma congregação que ama Jesus. Tem uma congregação que ensina sobre Jesus. Então, quando nós começamos a ler a palavra, quando nós começamos a estudar a palavra, quando nós separamos algumas noites, ou até mesmo durante o dia na nossa casa, na nossa residência, a gente abre a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, a gente faz uma breve oração, nós estaremos nos aproximando do Mestre. E Ele vai estar com toda certeza atendendo às nossas expectativas. Então, o primeiro degrau, Jairo se aproximou de Jesus. Depois diz a palavra de Deus que Jairo, sendo ele mesmo uma autoridade militar, ele se prostrou. Irmãos, eu não conheço, em 37 anos de vida cristã, eu não conheço uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que é soberba, ser uma pessoa abençoada por Deus. Então Jairo, não obstante aos seus títulos, ele deixou de lado as suas coroas e simplesmente se prostrou. Ele reconheceu uma autoridade muito maior do que a dele. Então Jairo subiu o primeiro degrau, ele se aproximou, subiu o segundo degrau, ele se prostrou, mas em terceiro lugar, Jairo nunca desistiu. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não desista, fala para ele. Fala para ela aí, não desista. Não desista do seu casamento, não desista da sua empresa, não desista daquele amigo, não desista daquele parente seu que está te dando muito trabalho. Jairo não desistiu, Jairo insistiu, Jairo perseverou. E a Bíblia diz que na nossa perseverança nós ganharemos a nossa alma. Na nossa perseverança. Você e eu não conhecemos nenhuma pessoa que seja vencedora em sua área de atuação, que não tenha tido a necessidade de perseverar, de insistir, de fazer de novo até a vitória chegar. Se você crê que Jesus ressuscitou, se você crê que Jesus Cristo está aqui, irmãos, nós estamos aqui dentro da fé. Esse templo, não é, pastor? Esse templo é a fé materializada. A nossa igreja lá em Mesquita, pastor Amadeu Teixeira, há 51 anos atrás, recebeu uma palavra lá em Montes Claros, no Vale do Jequitinhonha: Amadeu, meu filho, eu vou te enviar para uma terra distante, e lá tu serás uma bênção. Palavra profética há 51 anos atrás. E hoje nós temos uma congregação com 4.000 membros de pessoas abençoadas lá em Mesquita, uma mega igreja, dentro da fé. E esse templo vai aumentar, amém, irmãos? Muita gente vai chegar, você pode se alegrar comigo, você pode dar glória a Deus aí, querido. Muita gente vai chegar, muita gente vai chegar. Falamos isso pela fé. Então Jairo se aproximou, Jairo se prostrou, Jairo insistiu, ele não desistiu. E Jairo, em quarto lugar, Jairo evidenciou objetivamente a sua fé. Jairo disse: vem, impõe as suas mãos sobre ela e a minha filha viverá. Jairo não disse: talvez ela viverá. Porque, irmãos, na nossa fé não pode ter dúvidas, porque a dúvida é a certeza de que o milagre não vai acontecer. E a minha fé precisa ser alimentada pela palavra. Hoje à noite, Jesus vai comigo. Hoje à noite, Jesus vai com você. Vamos ficar de pé, querido. Vamos fazer uma breve oração. Vamos fazer uma breve oração.
Vamos fazer uma breve oração. Você pode colocar a sua mão direita sobre o seu coração. Repita com o pastor assim: eu sei que nós temos visitantes hoje à noite. Temos pessoas aqui que vieram convidadas como padrinhos e madrinhas de formatura. Nós já vamos passar a formatura desse curso. Mas nós queremos, antes mesmo da formatura, dar um lindo presente para você. Jesus entra agora no teu coração e a sua vida nunca mais será a mesma. Jesus vai para a sua casa com você e aquele problema que você já sabe, não consegue resolver, Ele vai provar a você que Ele é vivo, Ele é fiel e Ele já está presente na sua vida. Você pode repetir comigo: Senhor meu Deus, muito obrigado, porque esta noite o Senhor está marcando um antes e depois na minha história. Eu creio que o ano de 2022 será um ano maravilhoso, será um ano apoteótico. Eu creio, nem tudo está perdido. Jesus está aqui e Ele vai para a minha casa comigo. Mas ninguém que não esteja no meu coração pode entrar na minha casa. Então, Jesus, para entrar na minha casa, em primeiro lugar, Ele precisa entrar no meu coração. Senhor Jesus, eu te convido, entre no meu coração agora. E essas experiências maravilhosas que aconteceram na vida de Jairo, a sua filha ressuscitou, e eu creio que o Senhor é poderoso para nesta noite restaurar os meus sonhos. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Rei. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar, queridos.